A paz do Senhor, meus amados, sejam todos muito bem-vindos ao canal Ministério Infantil e Companhia. Eu sou a tia Kelly e estou aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Trabalho com a turminha aí de 7 a 8 anos, né, e usa a revista da CPAD. Então vem comigo até o final e fique por dentro de algumas ideias para você trabalhar essa semana, ok? A nossa lição hoje é a lição de número 2 do quarto trimestre. O tema da nossa lição é José, um herói de escravo a governador. Então é uma história muito conhecida, né? É uma história assim que acredito eu que todas as crianças já vão conhecer, já vão saber da história. Então é hora de você trabalhar melhor aí o que nós podemos ensinar com essa história. A nossa leitura bíblica hoje está lá em Gênesis 37, tá? 39 e 41. Então, toda a história de José é uma história bem grande, então são aí, né, vários capítulos aí que fala da história de José. Então, é importante, professor, que você, então, conheça a história, que você já tenha aí um conhecimento, né, que você leia a história na Bíblia, que você faça aí o entendimento, anotações especiais aí dos pontos principais, e então você vem para a sala de aula com tudo já preparado para expor para os seus alunos. Não vai dar para você ficar lendo, porque é muitas coisas, então você tem que realmente conhecer a história para você trabalhar com as suas crianças, ok? Olha, nós temos aí um objetivo a ser alcançado, que é que o aluno compreenda que não deve desanimar diante de dias difíceis, né? Mas permanecer fiel a Deus. Quem nunca passou por provação? Quem nunca teve dificuldade? Seja ele adulto ou criança, nós sempre enfrentamos dificuldades no nosso dia a dia. Mas nós devemos o quê? Permanecer fiel, né? Confiando no Senhor, né? E Ele nos dará a vitória. O nosso ponto central é: Deus honra quem é fiel a Ele, mesmo no meio das dificuldades, né? Então nós devemos passar aí para nossas crianças que mesmo em meio de dificuldades, se nós formos fiéis ao Senhor, permanecer firme, Ele nos honrará. No tempo de Deus, nós sabemos que as coisas têm um tempo determinado para acontecer, né? Provérbios 3, Eclesiastes 3 diz que há um tempo para todas as coisas. Então é hora de você falar para as crianças que tudo tem um tempo determinado por Deus, que nada acontece fora da permissão de Deus e fora do tempo de Deus. Às vezes nós queremos algo na hora, né? Nós somos hoje em dia muito imediatistas. Queremos que tudo aconteça na hora, já, né? No tempo da luz, mas não é assim. Nós sabemos que tem um tempo determinado pelo Senhor. Há tempo para todas as coisas. Então, aquele que é fiel e espera o tempo certo, receberá a vitória da parte de Deus. E é isso que nós vamos aprender, né? A grande lição da história de hoje, que José, né, ele soube esperar o tempo de Deus. E isso também é uma mensagem para nós, professores, que às vezes queremos que tudo dê certo naquele momento, queremos que a nossa sala esteja cheia hoje, queremos que as nossas crianças aprendam tudo de uma vez, e não é assim. Tudo leva um tempo. Nós precisamos ser fiel ao Senhor, esperar e permanecer, né, trabalhando na obra do Senhor, que no tempo certo Deus dará o crescimento, né? Às vezes nós não vamos ver os frutos do que nós estamos fazendo hoje. Às vezes não é amanhã que nós vamos ver o resultado que você, professor, está fazendo. Mas no futuro você verá a recompensa. No futuro você verá homens e mulheres de Deus que vão falar: olha, tudo isso eu aprendi lá na salinha, na escola dominical, com a tia fulana de tal. A tia, né, me ajudou, me ensinou que eu tinha que permanecer firme. E hoje eu estou aqui firme nos caminhos do Senhor. Então, professor, fique feliz, permaneça fiel ao Senhor, ser constante. E lá na frente você verá o resultado que você está fazendo hoje, para a honra e a glória do Senhor. Amém? Olha, nós vamos aqui dar continuidade, então. Antes de nós passarmos aqui para os assuntos relacionados especificamente à aula, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o nosso plano de frequência, né? Eu apresentei aí na aula passada o nosso plano de frequência para o quarto trimestre, que são essas revistinhas, tá? Já quero preparar uma revistinha especial aqui, ó, sobre os heróis da Bíblia. Aqui no canal tem o passo a passo de como fazer, tem todos os moldes na descrição, tá? Então, eu quero só falar um pouquinho para vocês, né? Quem não viu ainda, é essa revistinha. A cada lado aqui é uma lição que nós estaremos trabalhando, tá? Aqui foi da semana passada, é a história de Noé. Então você já pegou aqui a figurinha, colocou aqui as estrelinhas para as crianças que aprenderam o versículo, que trouxe a Bíblia, que trouxe a oferta. Essa semana é a história de José. Então também aqui nós já temos aqui colado.
O interessante, professor, seria você já levar preparado, né, cortado. Você leva essas figurinhas cortadas, né, um para cada aluno, e leva também as estrelinhas, tá? Vocês receberam aí essas folhas de estrelinhas. Leva cortado para quê? Para deixar a criança fazer, para deixar a criança montar o seu gibi, para ter aquele momento ali de descontração. Você pode fazer isso no início da aula ou pode deixar para o final, o que você, professor, achar melhor. O importante é que você leve tudo cortadinho e que você entregue para o aluno. E cada um, então, vá colar no seu gibi. Lembrando que eu tenho dois visual. Um para menina, que tem aqui, ó, a menininha, e tem aquele que é pro menino, que aqui embaixo tem o menino. Então, você, professor, faça aí de acordo com a sua turma, tá? Outro detalhe, dê a eles cola em bastão. Por quê? Essa cola, a criança mesmo pode passar e colar ali, não vai fazer bagunça, não vai estragar e não vai ficar enrugado o seu papel. Então essa cola aqui é bem legal, eu aconselho vocês a usar ela. Não usa aquela cola branca escolar, porque vai ficar molhado, vai fazer bagunça, então não é interessante. Essa aqui você pode deixar na mão da criança, ela mesma vai usar ali e vai ser bem divertido, ok? Para os pequenininhos, para quem trabalha com a turma misturada, né, que tem grandes e pequenos, como é o caso da tia Kelly, eu tenho crianças que vai ali de 3 anos de idade até criança de 12 anos. A minha turma não é separada, então eu tenho que trabalhar com todos os alunos juntos. Então eu preparei aqui, ó, um gibizinho também, a capa é igual, a mesma capa, tá? Para eles não se sentirem diferenciados dos outros, mas aqui dentro eles não vão colar imagens, porque eles não conseguem. Mas aqui dentro ele tem, então, as imagens para eles pintarem. Aqui agora eles são número 2, né? A história de José. E os pequenininhos agora então vai o quê? Vai colorir essa página. No final ele terá um gibizinho, né? Todo colorido com as 13 lições aqui para ele fazer ali a memória, tá? Eu disse para vocês que eu estou deixando, né? Que é aconselhar você deixar com você, professora, os gibis. Porque se algum aluno faltar, ou então se ele for esquecer, não tem o problema dele esquecer em casa. Então você entrega na sala, eles colam, no final devolve para você. No final do trimestre, aí sim você dá definitivo para cada criança levar para casa, ok? Então é assim que funciona o nosso Memória em Ação desse trimestre. Eu já passei para vocês. Quem ainda não viu o vídeo, tem aqui no canal, pode pedir nos comentários aí que eu ponho o link para vocês já ir lá para ver como que faz, né, como que foi feito e também pegar todas essas imagens, tá bom? Partindo agora aqui então para nossa aula, né? Nós temos aqui a nossa Memória em Ação. A nossa Memória em Ação tá lá no livro de Juízes, né? 1:9, que diz assim: seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você. Amém? Então aqui, o versículo ele é bem extenso. O que a tia Kelly fez? O que eu resolvi fazer? Eu dividi ele em 3 partes, tá? Tem aqui 3 visuais que eu fiz, tá? O primeiro, tem aqui, seja forte e corajoso. Fiz bem simples, simplesmente aqui, né, eu editei aqui por cima de uma imagem e imprimi para ficar fácil de você, professor, né, trabalhar. Porque o nosso visual, né, da história em si, já tem um visual que você vai precisar confeccionar, então eu preferi, na memoriação, fazer algo bem simples. Então, simplesmente eu fiz aqui as folhas, você vai estar colocando ali no seu mural. Quem preferir, pode colar aqui atrás um palito, fazer como se fosse plaquinha, tá? Mas eu estarei colando aqui mesmo no mural, tá? Eu tenho esse franelone que eu uso, né? E aqui eu uso simplesmente os alfinetinhos. Já mostrei pra vocês que eu só coloco aqui, ó. Então eu ponho aqui e ele vai ficar ali. Então, o primeiro visual, seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, né? Eu peguei aqui um coração aqui tremendo de medo, né? Só para eles ligarem a imagem com a frase para memorizar mais fácil. E o terceira parte, né? Porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você. Então aqui é uns visuais bem simples. Qual que é a ideia? É você separar a turma, né, em 3 partes. Primeira parte A, fala a primeira parte. A parte B, fala a segunda em voz alta. Depois a parte C.
E em seguida, você pode trocar. Agora esses fala, o que falou a primeira fala a segunda, fala a terceira, depois falam todos juntos, até eles memorizarem. Tira aí uns 5 minutinhos de repetição, tá? Para eles memorizarem. Nós sabemos que memorização é repetição, então quanto mais você repetir, mais eles vão memorizar. Não tem outra forma. Então, você trabalha com eles aí a parte da memorização. Lembrando que sempre você leia na Bíblia, professor. Leia na Bíblia, explique o significado, né? Fala para eles que o Senhor nos manda ser forte e corajoso. Não força dos músculos, não força de fazer exercício para ficar musculoso, mas a força de esperar no Senhor, confiar que Deus é a nossa força. A nossa força não está em nós mesmos, ela está no Senhor, né? E o Senhor diz o quê? Para nós não ter medo, não ficar desanimado, não ficar triste, preocupado, né? Não ter medo, não importa a situação, nós devemos confiar no Senhor, porque quando nós confiamos no Senhor, né? Ele nos dá a vitória, porque é o quê? Porque o Senhor é o nosso Deus e Ele está conosco o tempo todo. Jesus mesmo disse que Ele ia para o Pai, mas Ele enviaria o Consolador, que estaria conosco todos os dias da nossa vida, o Espírito Santo de Deus. Se nós então confiarmos no Senhor, nós teremos a certeza de que o Espírito Santo Ele está conosco e Ele vai o tempo todo nos fortalecer, nos dar a vitória em nome de Jesus. Amém? Então essa é a nossa memória em ação. Passando agora, então, para o Explorando a Bíblia, eu já disse para vocês, né, que onde é que está a nossa leitura bíblica de hoje. A nossa leitura bíblica, ela é bem extensa, então eu vou fazer aqui um resumido, tá? Vai ser bem resumido, porque no caso não dá para mim falar a história toda como tem que ser. Mas eu preparei aqui os visuais para vocês, né? Esses visuais, eu já fiz o vídeo do passo a passo, já tem no canal como que vocês vão fazer, é tudo muito simples, tá? E tem também os moldes para vocês. Fiz esse visual de José, tá vendo o tamanho, ó? Tá um tamanho bem grandinho, acho que ele tá dando mais de 30 centímetros. Deixa eu ver aqui, ó, olha. Então ele tá dando aí uns 40 centímetros, tá, de altura, então o visual ficou um tamanho bem legal para você trabalhar com as crianças. Não ficou aquele visualzinho pequenininho, ficou bem grande, ó, dá para vocês verem o tamanho. E eu fiz então aqui 7 túnicas de José, 7 momentos de José, né? Tem aí na internet, né, canais no YouTube, tem aí websites, páginas, vários que falam aí sobre as túnicas de José. O que é isso? É os momentos da história de José. Então eu vi muitos aí com 4 túnicas, 3 túnicas, e eu então prestei atenção na história e eu quis fazer 7 túnicas de José. 7 momentos que eu achei importante repassar e frisar para as crianças. É claro que você primeiro vai falar para eles o quê? Que as túnicas, né, eram as vestimentas das pessoas usavam naquela época, e as túnicas revelavam quem eram as pessoas, né? Era algo muito importante, a túnica, tá? Então, o que acontecia? Naquele tempo, as pessoas usavam túnicas leves e geralmente cores claras. Por quê? Devido ao calor, devido ao sol, então a cor clara era mais fresca. Mas geralmente essas túnicas eram mangas curtas, tá? Então as túnicas eram de mangas curtas, porque somente os sacerdotes, né? Quem era o sacerdote? Relembra com eles ali, né? Nós já aprendemos em aulas anteriores, né? Somente os sacerdotes, aqueles que cuidavam da casa de Deus, das coisas de Deus, aqueles que apresentavam o sacrifício, usavam túnicas de vestes de mangas compridas. Então, somente os sacerdotes, os reis, somente aquelas pessoas especiais usavam túnicas de mangas compridas. As demais pessoas, as pessoas comuns, usavam túnicas das mangas curtas, tá? Então, explique para eles esse detalhe, para eles entenderem o decorrer da história, ok? Então, nós preparamos aqui esse visual e você vai trabalhar com as crianças de que forma? Vai falar a história, fala, olha, a história de hoje nós vamos aprender, né, sobre mais um herói que ficou muito conhecido, por quê? Por causa da sua força? Por causa de um poder sobrenatural? Não, porque ele foi fiel, ele foi obediente, ele ouviu a voz de Deus e ele foi humilde. Então, nós vamos aprender a história de quem? A história de José. José do Egito. Alguém já ouviu falar dessa história? José do Egito? Com certeza eles vão saber dizer, né? Porque todo mundo já ouviu. Aí deixa eles participarem um pouquinho e falar, exatamente, é essa história que nós vamos aprender hoje. É esse herói que nós vamos conhecer, José. Quem é que sabe me dizer quem era o papai de José? Alguém sabe me dizer? Você deixa eles falarem, né? Então eles vão acertar, às vezes não vão acertar. Você fala, justamente, José era filho de Jacó, né? Jacó tinha quantos filhos?
Jacó tinha 12 filhos e José era o segundo filho mais novo. Tinha 10 irmãos mais velhos, tinha José e tinha Benjamim, tá? Benjamim era o mais novo. Mas diz a Bíblia que Jacó, né, amava mais José. Por que que ele amava mais José? Tem filhos mais especiais? Olha, ele amava mais José porque José era o filho da sua velhice, era o filho prometido, né? Então, quando ele teve José, ele já era de idade, né? E era uma promessa de Deus para a vida dele, da sua esposa. Então, José era mais amado. Mas por que que ele era mais amado? Porque ele era mais obediente. Então, a primeira túnica que nós vamos conhecer de José é a túnica da obediência. Isso mesmo. Essa túnica é muito importante. E nós precisamos vestir essa túnica. Precisamos usar essa túnica todos os dias da nossa vida. A túnica da obediência. Essa túnica não pode ser imposta. Ninguém te obriga a vestir ela. Tem que ser algo natural, a partir da sua própria vontade. Então diz a Bíblia que José era obediente. Ele respeitava o seu pai. Tudo que o pai dele mandava fazer, ele fazia. José, o pai dele mandava ele ir ver onde estavam os irmãos, ele ia. Mandava ele cuidar dos afazeres, ele cuidava. Tudo que o pai dele mandava, José fazia com obediência. José não ia reclamando, José não ia murmurando, José não ia pisando forte. Não, José ia feliz e contente, obedecendo ao seu papai e à sua mamãe. E nos ensinando que nós devemos obedecer também a Deus, ok? Então essa é a primeira túnica de José. Diz a Bíblia, né, que os irmãos de José já não gostavam muito dele, porque tinha ciúmes dele, porque via que o seu pai tratava ele com indiferença, né? Talvez porque José também fosse um filho mais amoroso, né? Talvez José o tempo todo abraçasse o seu pai, beijasse o seu pai, e o pai dele correspondia, né? Isso acontece também nos nossos dias. Tem aquelas crianças que são mais amorosas com os pais. Então ele beija mais, abraça mais, e o pai simplesmente o quê? Corresponde. Então, diz a Bíblia que um certo dia, sabe o que aconteceu? O que aconteceu? José ganhou um presente muito especial do seu pai. Tia Kelly, que presente foi esse? Alguém sabe me dizer, criança, qual foi esse presente? Isso mesmo, o pai de José deu uma túnica para ele, uma túnica colorida. A Bíblia diz que Jacó, né, deu uma túnica colorida para José. Que túnica linda que José ganhou, uma túnica de destaque, uma túnica toda colorida, muito brilhante. A tia Kelly diz para vocês que o pessoal usava túnicas de cor? De cores claras, não é? Mas José ganhou uma túnica toda colorida. Parecia um arco-íris, de tão alegre, de tão colorida que era, aquelas cores vibrantes. E sabe o que mais? A Bíblia diz que era túnica de mangas compridas. Tia Kelly, realmente era uma túnica muito especial. Isso mesmo, era uma túnica especial, uma túnica de destaque. Agora que seus irmãos ficaram tristes, ficaram enciumados, com inveja de José, todos queriam aquela túnica e eles começaram então a quê? A maltratar ainda mais José, porque eles estavam com ciúmes, estavam com inveja. Que coisa feia. Aqui tem criança invejosa? Claro que não, né? Eu tenho certeza que não tem. Nós não podemos sentir inveja, tá? Porque aquilo que Deus tem pra nós é pra nós. O que Ele tem pra outro é pra outro, ok? Nós não podemos ter inveja do nosso amiguinho. Mas diz a Bíblia que então José, né, recebeu essa túnica de presente do seu pai. E sabe o que mais? Depois que José recebeu essa túnica, né, os seus irmãos já estavam enciumados. Sabe o que aconteceu? José teve um sonho. Quem aqui já sonhou? Quem que teve um sonho? Que legal, que sonho bom, hein? Tia Kelly também de vez em quando tem uns sonhos aí, engraçados. Mas diz a Bíblia que José teve um sonho. Esse sonho de José era um pouco diferente. Sabe o que a Bíblia diz? Diz que ele sonhou, primeiramente, que tinha 11 feixes. Isso mesmo, 11 molhos. E esses 11 molhos se inclinavam diante do seu molho, tá? Tia Kelly, o que é molho? Eram como se fosse palhas ali, as coisas que eles escolhiam, então eles amarravam, então era um molho, o feixe, tá? Então diz que o sonho de José tinha 11 que se inclinavam diante dele. Quem é que lembra quantos irmãos José tinha? Isso mesmo, José tinha 11 irmãos, lembra? 10 mais velho
e um mais novo, que era Benjamim. Então ele tinha 11 irmãos. Tia Kelly, o que ele quer dizer com isso? Calma aí que eu vou falar pra vocês. Então, José teve esse sonho. Ele sonhou, né? O que ele sonhou? Que os 11 feixes se inclinavam diante do feixe de José. Mas ficou só nisso aí? Não. Ele teve um outro sonho. Eita, José sonhador, né? Quem é que sonha muito? Legal, olha. Ele teve um outro sonho. Agora ele sonhou o quê? Ele sonhou que o molho dele ficava em pé, que o sol, a lua e as estrelas, tudo se curvavam diante dele. Tia Kelly, o que isso quer dizer? Olha, José sonhou agora e ele contou o seu sonho para o seu pai. E quando José contou o seu sonho para seu pai e seus irmãos, sabe o que o pai dele disse? José, você está achando que eu, sua mãe e seus irmãos vamos todos nos curvar diante de você? Ou seja, você está achando que você vai mandar em todos nós? Isso foi o que o pai de José disse para ele. E era exatamente isso que Deus estava mostrando. Deus deu o sonho para José. Não foi José que escolheu. Deus mostrou o sonho. E sabe o que aconteceu? Com esses sonhos que José teve, os seus irmãos tiveram ainda mais raiva de José. Aí que eles ficaram com raiva mesmo assim. Carinha metido, esse rapazinho tá achando que vai mandar em nós, tá achando que minha mãe, meu pai, todo mundo aqui vai ser mandado por ele. E aí eles ficaram com mais inveja de José. Mas o sonho não foi José que escolheu, foi Deus quem deu o sonho para ele. Foi Deus quem mostrou. Criança, você escolhe o que você vai sonhar? Você chega assim e fala, olha, eu vou dormir, eu quero sonhar que eu tô comendo, né, um picolé bem gigante, um picolézão grandão. Você escolhe o seu sonho? Não, né? A gente não escolhe o sonho. Porque se a gente pudesse escolher seria fácil, né? Mas a gente sonha aquilo que Deus coloca a gente para sonhar. Nós não mandamos nos nossos sonhos. Principalmente quando é um sonho de Deus, uma revelação de Deus. Aí sim nós não mandamos mesmo. E estes sonhos não eram sonhos comuns. Era a revelação que Deus estava dando a José. Deus fala conosco através de sonho. Lembra? Nós já estudamos isso em aulas anteriores. Que Deus fala conosco de várias formas. E em sonhos é uma forma de Deus falar. Deus estava falando com José que ele seria, né, alguém muito especial, que ele seria grande, né? E então o tempo passou. Certo dia, né, o pai de José mandou que os seus irmãos fossem levar o seu rebanho, né, para pastar. Naquela época ali, eles tinham que levar os rebanhos para o campo para pastar e depois traziam de volta. Os seus irmãos, os 10 irmãos mais velhos, foram levar o rebanho e demoraram mais que o tempo esperado. E o pai de José mandou que José fosse atrás dos seus irmãos. Vocês acham que José foi ou não? Sim, José foi, porque José era obediente. Tudo que o pai dele mandava, ele fazia. E ele foi atrás dos seus irmãos. No caminho, ele encontrou um moço que disse para ele onde os irmãos dele estavam. Olha, seus irmãos estão em tal lugar, pode ir lá. E José então foi até os seus irmãos. De longe, quando os irmãos de José avistaram, eles já começaram a falar de José. Ah lá vem aquele metido. Olha a túnica dele, olha lá como de longe a gente vê essa túnica colorida dele. Meu pai gosta mais dele. Nós precisamos fazer alguma coisa. E ali então eles tramaram o quê? Eles tramaram a morte de José. Eles queriam matar o próprio irmão. Meu Deus, que coisa absurda. Como que pode uma coisa dessa? Sabe o que é isso? É o pecado, é a inveja. Quando a pessoa tem o pecado no seu coração, a inveja, só pensa coisas más, só pensa as coisas que nos afastam de Deus. Por isso nós temos que tomar cuidado, tá, criança? Quando o pecado bater na porta do nosso coração, você fala, não, aqui você não pode entrar, aqui já tem um dono e o pecado tem que ir embora. Mas aí, quando José aproximou-se dele, sabe o que eles fizeram? Ali tinha um poço, tinha uma cisterna. Eles pegaram José e jogaram dentro da cisterna. Isso mesmo. Porque eles decidiram que eles não iam matar José. Não. O irmão dele falou, não vamos matar ele não, porque senão nós vamos ser responsáveis pelo sangue dele, né? Não, vamos fazer assim, vamos jogar ele nesse buraco aí, vamos dar um castigo para ele. E eles jogaram José ali dentro do buraco. Só que o que eles fizeram? Nesse caminho havia passando ali o quê? Uma caravana. Tia Kelly, o que é caravana? É como se fosse uma carruagem, as pessoas, tá? Então eles andavam ali de carroça, carruagens. Então ia passando ali uma caravana de ismaelitas. E eles falaram assim, olha, vamos vender José, vamos vender, porque aí nós não matamos ele, nós não vai ser culpado da morte dele, e nós ainda vamos ganhar um dinheirinho, um lucro, certo?
certo? E eles então venderam José para os ismaelitas por 30 moedas, tá? Venderam José. Sabe o que eles fizeram? Eles tiraram a túnica colorida de José, tirou a túnica, e falou assim, olha, vamos levar, nós matamos o animal, passamos o sangue ali e vamos levar para o meu pai. Ó, pai, ó, nós encontramos a túnica do seu filho, eu acho que algum animal comeu ele está morto. E eles então fizeram isso, entregaram a túnica para o seu pai. José ficou muito triste, né? Jacó ficou muito triste. Por quê? Porque agora ele pensava que o seu filho estava morto, né? Ele viu a túnica que ele deu, realmente não tinha dúvida, era a túnica do seu filho, estava ali toda suja de sangue, né? José não estava ali, realmente o animal poderia ter comido José. O tempo passou, José achando que o seu filho estava morto, mas enquanto isso, José estava lá no buraco, né? Seus irmãos foram embora, e sabe o que aconteceu? Os medianitas, né? Os medianitas pegaram e vestiram uma nova túnica em José. Isso mesmo, uma túnica de medianita. Porque José estava ali, né, sem a sua túnica, então eles tinham que tirar José do buraco e eles colocaram uma túnica neles. Qual túnica é essa? É uma túnica simples, uma túnica de medianita, uma túnica que não pertencia a ele, tá? Muitas das vezes nós estamos usando algo que não é nosso, né? Porque as pessoas colocam em nós. E aí José estava usando uma túnica de medianita. José agora poderia estar reclamando, poderia estar com raiva dos seus irmãos, pensar, nossa, meus irmãos, né, fizeram tudo isso comigo, meus irmãos, se eu pego meus irmãos. Não, José era humilde, José era obediente, José então foi com os medianitas. Ele sabia que não tinha nada que ele pudesse fazer. Os seus irmãos haviam vendido José. E então, né, José foi com os medianitas, com eles para ali, e diz a Bíblia que então lá na frente, sabe o que aconteceu? Novamente tiraram as túnicas de José. Ele agora já não estava com essa túnica de medianita. Será que está usando agora, tia Kelly? Ele foi vendido como escravo pro Egito. Isso mesmo, agora ele era um escravo. Ele tinha sido vendido. Os medianitas venderam ele para o Egito. Agora ele era escravo. Escravo faz o que quer? Não. Escravo faz o que o seu senhor manda. José agora era escravo, né? Ele agora tinha que fazer tudo o que mandava. Mas José, ele era um rapaz obediente, temente ao Senhor, e ele fazia todas as coisas sem murmuração. Diz a Bíblia que ali no Egito, ele começou a fazer tudo que tinha que ser feito, né? Ele era obediente. E como obediente, ele fazia muito bem feito o que ele tinha que fazer, né? Ele fazia tudo o que ele tinha que fazer com excelência, com boa vontade, sempre sorridente, alegre. Ele deixou, né? Ele pensava assim, Deus está comigo. Se Deus está comigo, não importa se eu estou na casa do meu pai, se eu estou num buraco, se eu estou no Egito. O importante é que o Senhor está comigo. O importante, criança, é que Deus está contigo. Onde você estiver, que a presença de Deus seja contigo. Amém? E então José começou ali a fazer as coisas com boa vontade, bem feito, fazendo sempre o seu melhor. E sabe o que aconteceu? Diz a Bíblia que Potifar estava o quê? De olho nele. E começou a reparar, esse rapaz trabalha muito bem. Olha, esse rapaz faz tudo de boa qualidade. Olha, esse rapaz faz tudo direitinho. Tô gostando desse escravo. Esse escravo é diferente. Esse escravo não trabalha com má vontade. Esse escravo é obediente. Eu vou fazer o quê? Vou pegar esse escravo, vou pôr ele trabalhar dentro da minha casa. E aí, José então perde essa túnica de escravo. Olha, tira a túnica de escravo. E agora ele recebe a túnica do Egito. Sabe por quê? As vestes do Egito. As vestes como os egípcios vestiam. Sabe por quê? Porque agora ele está trabalhando onde? Na casa de Potifar. Lá dentro da casa do Potifar. Quanta honra, né? Poderia pensar, nossa, já estou bem, agora eu estou aqui na casa de Potifar, agora eu estou mandando. Mas não, sabe por quê? Porque José era humilde, ele não pensava desse jeito. Ele estava feliz. Ele estava feliz como escravo, ele está feliz também trabalhando dentro da casa de Potifar. Sabe por quê? Porque a alegria de José não era na situação. A alegria de José não era do que estava acontecendo. A alegria de José era o Senhor. E onde ele estava? O Senhor estava com ele. Então ele estava feliz. E ele então começou ali a trabalhar, fazendo tudo da melhor forma ali que ele deveria fazer.
E diz a Bíblia que tudo que ele colocava a mão prosperava, né? Deus abençoava tudo que ele colocava a mão. E tudo ia muito bem, né? E aí, né, ele estava ali, Potifar estava feliz com ele. Mas o que aconteceu? Potifar era casado. E a mulher de Potifar começou a colocar os olhos em José. Tia Kelly, como assim? Ela começou a querer namorar com José. Pensa, ela querendo namorar com José? Mas José era casado? Não, mas ela era. Então isso não poderia acontecer. E ela insistiu, eu não posso fazer isso, né? Você é casada, você é esposa do meu senhor, né? O senhor Potifar. Eu não vou fazer isso, eu amo o Senhor, eu jamais faria isso. Mas aquela mulher insistia, e José sempre fugindo dela. Um certo dia, né? Ela mandou que ele fosse ali servir ela. E ela estava mal intencionada. Ela falou assim, ó, quando José vir aqui, eu vou agarrar aquele rapaz. Aquele rapaz vai ver comigo. José estava sozinho, ela também sozinha. Quando José foi ali, ela tentou agarrar José. Quando ela tentou agarrar José à força, sabe o que José fez? José, ó, correu. José correu. Mas as vestes de José fez o quê? Ficou na mão daquela mulher. Ô mulherzinha malvada. Ela pegou as vestes de José e sabe o que ela fez? Ela mentiu. Tem muita gente que mente, que inventa muitas mentiras para nos prejudicar, tá? E aquela mulher, então, queria prejudicar José. Ela falou pro marido dela assim, ó, Potifar, José, o seu escravo, ele veio aqui, tentou me agarrar à força, olha aqui a prova, ó, a roupa dele ficou na minha mão. Sabe o que José fez? Sabe o que aconteceu com José? José agora já não era mais funcionário, já não trabalhava na casa. José agora era prisioneiro, né? Potifar mandou fazer o quê? Mandou prender José, porque achou que ele tinha realmente tentado pegar a mulher dele. E ele então mandou prender José. José foi parar no calabouço, na prisão. Isso mesmo. Coitadinho de José, né? Foi preso injustamente, não é? A gente pensa isso, né? Tadinho de fulano, tá lá preso, tadinho de fulano, tá sendo injustiçado. Mas Deus, né, nós falamos no início que tudo tem um tempo determinado por Deus. Deus faz acontecer as coisas do jeito dele. Deus precisa que coisas aconteçam na nossa vida para que o nome dele seja glorificado. Mas José agora, dessa vez, reclamou, não reclamou? Vocês acham que José reclamou? Ah, é muita coisa com José, coitadinho. Tia Kelly, os irmãos dele venderam ele foi jogado no buraco, depois ele foi vendido como escravo. Ah, não, é muita tristeza para uma pessoa só, não é, Tia Kelly? É, pode até ser, mas quando essa pessoa serve ao Senhor, ela não olha para a situação, ela olha para o Senhor. José estava feliz ali na prisão. Eita, rapazinho diferenciado, não é? José era mesmo muito especial. Por isso que ele é um dos heróis da Bíblia. Por isso hoje nós estamos falando sobre José. E José ali na prisão, ele não deixou se abater. José poderia ficar com raiva, poderia reclamar, poderia falar, olha, eu não fiz isso, aquela mulher está mentindo, né? Mas não, José caladinho ficou na prisão. Ficou ali preso. E sabe o que ele fez? Ele começou a trabalhar na prisão. Ele começou a fazer tudo que tinha que ser feito, ajudar os carcereiros. E sabe o que aconteceu? Eles colocaram José ali como chefe ali no cárcere. E aí, diz a Bíblia que ali no cárcere tinha 2 homens presos com ele, né? O copeiro e o padeiro, estava ali preso com ele. E diz a Bíblia que esses 2 homens teve um sonho, tá? Eles sonharam lá, e aí José fez o quê? Interpretou o sonho. José teve discernimento do que Deus queria falar com aqueles homens através do sonho. José também teve sonhos, não teve? E Deus revelou para ele. Quando aqueles homens sonharam, Deus revelou para José o que era o sonho. E Deus falou assim, olha, Deus está dizendo que você, dentro de 3 dias, será livre, será liberto. E você vai voltar a trabalhar lá junto com o rei. Mas aí, quando você estiver lá, lembra de mim, fala para ele me soltar. Fala para ele que eu sou inocente. E eu vou falar, beleza, José, vou fazer isso. E o outro? Aí o outro falou assim, olha, não tem boa notícia não. Deus está me revelando que você vai ser morto, tá? E aí não tem jeito. E realmente aconteceu. Dentro de 3 dias, um morreu e o outro foi livre. Mas aí agora José estava bem, né? Porque o homem foi livre, ele prometeu que ia falar para o rei, nem dele, nem vocês acham que ele fez isso? Ele não fez. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que ele se esqueceu de José. Ele se esqueceu de José e José continuou ali preso. José passou muito tempo lá na cadeia, preso lá. Até que um dia, sabe o que aconteceu? José estava ali preso, mas diz a Bíblia que o faraó, tá? O maioral do Egito,
o faraó teve um sonho estranho. Jaqueline, que sonho é esse? Olha, diz a Bíblia que o faraó sonhou, né, com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Isso mesmo. Só que o interessante desse sonho é que as vacas magras, né, comia as vacas gordas. Jaqueline, que coisa esquisita. Não teria que ser o contrário? Teria, mas no sonho as vacas magras comiam as 7 vacas gordas. E mais, diz a Bíblia que também tinha, no sonho, tinha 7 espigas gordas, né, bem cheia, e 7 espigas bem magrinhas. E essa espiga magrinha comia as espigas gordas. E aí, ele ficou pensando, o que é esse sonho? O que isso quer dizer? Não entendo nada, né? O faraó não sabia o que o sonho queria dizer. O faraó não entendeu o sonho. Mandou chamar os conselheiros, porque naquela época ali, né, eles tinham os conselheiros que falavam, olha, faz isso, faz aquilo, olha, esse sonho quer dizer isso, quer dizer aquilo. E aí chamou os conselheiros. Os conselheiros não entenderam, não estou entendendo nada. Vaca magra come a vaca gorda, espiga magra come a espiga gorda. Não entendi, não sei. Nunca vai fazer. Olha, eu preciso saber porque eu não estou entendendo nada, eu não consigo nem dormir. Eu preciso que alguém me explique o que quer dizer esse sonho. Aí, nessa hora, sabe o que aconteceu? O homem que estava preso com José lembrou, faraó, peraí, eu sei, eu tenho solução. Eu estava preso lá no cárcere e lá tinha um jovem, um rapaz, um escravo chamado José. José interpretou o meu sonho e o do nosso companheiro. E ele disse que eu estaria aqui. E eu estou aqui. E ele disse que ele ia morrer. E ele morreu. O cara é bom mesmo. Ele entende de revelação. Ele vai entender de sonho. O faraó pegou e falou assim, olha, então faz o seguinte. Vai lá e traz esse moço. Para ele entender o que é esse sonho. Eu preciso que alguém me explique. Então eles mandaram chamar José. José veio como prisioneiro? Não, de jeito nenhum. José se preparou. José, né, foi ali, tomou um banho, tá? Diz a Bíblia que ele tomou um banho, que ele fez a barba. Ele era obediente. E ele então foi o quê? Foi até o faraó para explicar para o faraó. Ele falou, então conta aí o seu sonho. Olha, eu sonhei, né? Sonhei com as vacas gordas, as vacas magras, isso. E ele então contou o sonho para José. José falou assim, olha, faraó, o sonho é simples. Eu não revelo, mas Deus revela. O meu Deus, o Deus Todo-Poderoso, né? O Deus ali forte, ele me revelou o seu sonho. E ele quer dizer algo muito simples. Ele está dizendo que você vai ter, que nós vamos ter, né? Toda a terra vai ter 7 anos de muita fartura. Muitas coisas boas, né? A terra vai produzir muito. Vai ser 7 anos de grande abundância. Mas em seguida terá 7 anos de muita pobreza. 7 anos que a terra não produzirá. 7 anos que não vai haver nenhum tipo de prosperidade. E mais, faraó, você precisa pegar alguém com boa administração para administrar. Você precisa, nesses 7 anos aqui de fartura, poupar, guardar, economizar, para quando vir os 7 anos de pobreza, você ter como se sustentar e sustentar também a região. Você vai poder vender para os demais. Aí ele falou assim, legal, eu preciso de alguém. Eu preciso de alguém que possa fazer isso, alguém que possa administrar. Mas quem? Quem que eu vou arrumar? Né? Quem que eu vou pôr aqui como administrador do Egito? Eu preciso de alguém. Aí sabe o que ele fez? Ele falou assim, José, 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 ô José, você é este homem, José, é você que vai governar o Egito, sabe por quê? Só você com a mão desse Deus Todo-Poderoso é que poderá governar o Egito, só você pode administrar. Aí José falou, eu, certeza? E ele disse, é você, José. E então, né, já quer estar brincando, gente, mas não foi assim, brincando assim, tá? Mas é só para descontrair, que nós estamos falando com criança, né? Mas enfim, olha. E então, o que aconteceu? José novamente teve as suas túnicas trocadas. E José agora foi elevado, né? Foi colocado nele o quê? Uma túnica de honra, uma túnica de governador. Eita glória, né? José agora já não estava naquela túnica simples. José agora era o quê? Governador do Egito. Isso mesmo. Sabe o que falou disso, José? Você agora é o segundo homem mais importante de todo o Egito. Ninguém pode fazer nada se não for através da sua permissão. Ninguém move um pé se você não autorizar. Agora é só eu e depois você. José agora recebeu a túnica de
governador, uma túnica de honra, uma túnica onde ele estava sendo honrado. Sabe o que é isso, crianças? Era Deus fazendo acontecer na vida dele os sonhos. Os sonhos de José começavam agora a se realizar. José agora era o homem mais importante do Egito. Depois de Faraó, né, era José. Não tinha ninguém mais importante do que José ali, além do Faraó. E sabe o que aconteceu? Diz a Bíblia então que José organizou ali, poupou. Durante os 7 anos de prosperidade, José administrou muito bem. E ele começou a guardar os alimentos, guardar as coisas, tudo regradinho, e deu tudo certo. Mas aí veio os 7 anos de pobreza. Os 7 anos das vacas magras, E aí, toda a região começou a ficar com fome, toda a região estava sem alimento. E quem tinha alimento era só o povo do Egito. Somente o faraó tinha alimento. E agora ele começou a vender, porque as pessoas tinham dinheiro, mas não tinham alimento. Então começou a vender. Então diz a Bíblia, que o povo começou ali a comprar. E aí, sabe quem também estava passando necessidade? Quem estava precisando de comida? A família de José. Isso mesmo. E aí, o pai de José falou para os irmãos dele assim, olha, nós precisamos de alimento, nós precisamos alimentar. Vai lá no Egito, porque lá no Egito o faraó está vendendo alimento. Vai lá comprar os alimentos, vai lá comprar comida, mantimento. Mandou que os irmãos de José fossem lá. Quantos irmãos? Os 10 irmãos mais velhos. Então os 10 irmãos foram até lá no Egito, chegou lá e falaram que queria comprar comida. Quando eles chegaram diante do governador, quem era o governador? José, isso mesmo. Quem estava lá para comprar comida? Os irmãos de José. E agora? Eles conheceram José? Não. José conheceu eles? Conheceram. E agora? Será que José ia aproveitar para poder se vingar dos seus irmãos? José poderia não vender para eles. Ó, quis me matar? Vai morrer de fome. Vai. Não. José não fez isso. Sabe por quê, crianças? José tinha um coração bom. José era obediente. José era temente a Deus. Por isso ele estava na posição que ele estava. Por isso ele estava sendo abençoado. Porque ele era um bom rapaz. Porque ele era realmente um herói. E aí conta a história tudinho, que eles deixaram ele preso ali, mandou chamar o seu irmão e veio. E aí ele se revelou. E falou, você está me conhecendo? Eu, não sei quem é você. Ele falou assim, olha, tirou, tirou o turbante, falou assim, olha, sou eu, o seu irmão, eu sou o José. E eles ficaram apavorados, mas ao mesmo tempo ficaram felizes, porque eles viram que José, estava vivo. E eles falaram assim, olha, foi para isso que Deus me trouxe aqui. A culpa não foi de vocês, não foi vocês que me venderam, foi os planos de Deus. Deus tinha um plano. Agora o que aconteceu? José estava de pé e os seus irmãos estavam prostrados diante dele. José então mandou chamar os seus pais, toda a sua família para morar ali no Egito com ele. E agora também o sol, a lua, as estrelas, todo mundo estava diante de José. O sonho de Deus se cumpriu, porque quando Deus promete, ele cumpre. Deus queria mostrar que no tempo dele, José estaria sobre eles. Por quê? José era o governador, José estava acima deles. Mas não para humilhar, para pisar, não, mas para abençoar. Deus nos levanta, Deus nos coloca em posições grandes, mas não é para nós humilharmos ninguém, não é para nós desmerecermos ninguém, é para nós abençoarmos as pessoas, é para nós abençoarmos o nosso próximo, amar o nosso próximo. José, sendo governador, ele abençoou a sua família, abençoou o seu irmão, abençoou o seu pai. Todos eles então foram morar no Egito e José salvou toda a sua família. Por isso diz a lição, de escravo a governador. José é o nosso herói de hoje, o herói que perdoou os seus irmãos, que salvou o seu irmão, salvou também o Egito, Porque ele como faraó, como governador, ele administrou muito bem, ok? Então essa é a nossa história de hoje, do nosso José, o nosso herói, ok? O herói aqui é o nosso José. Amados, então essa aí foi a nossa ideia de hoje, para você trabalhar com as crianças, nessa lição. Lembrando que todos esses visuais que vocês viram, a tia Kelly postando aqui, tá no drive aqui embaixo. E os visuais de José, tá? Dessas túnicas de José, os moldes, tudinho também tem um vídeo passo a passo aqui no canal, tá? É só vocês virem aí e vocês vão ter acesso aos moldes aí e vocês podem fazer o de vocês também. Amados, essa foi a pré-aula de hoje. Eu espero que possa ter auxiliado vocês, possa ter dado ideias para vocês. Aqui o meu intuito não é que vocês façam tudo o que eu faço, mas é de auxiliar vocês a terem ideias também aí para vocês trabalhar na sua pré-aula, ok?
Olha, se você gostou dessa aula, se você está aí assistindo, não esqueça de deixar aquele super like, nem dá aí o seu joinha, porque isso ajuda no meu canal. Deixa também os comentários, compartilhe com outras pessoas. Quanto mais vocês fazem isso, mais vocês ajudam o canal da Tia Kelly a crescer. Quanto mais nós crescemos junto com vocês junto comigo, nós estamos aqui para isso, para auxiliar os professores. Então, se vocês compartilham, nós estamos auxiliando mais números de pessoas, ok? Então, olha, não esqueça de fazer isso, tá bom? Se não é inscrito, se inscreva também e clica no sininho para receber notificação. Eu vou ficando por aqui. A gente volta semana que vem com mais uma pré-aula da Escola Bíblica